Todo mundo vendo? Sim. Beleza. Bom, primeiro agradecer ao Pedro pelo convite, ao professor também pela oportunidade, pelo convite, e também pela ideia que o professor André deu da gente apresentar esse artigo do STANT, né, do Stanford Accelerator Intelligent Neuromodulation Therapy, para tratamento de depressão resistente. Achei interessante, o Pedro pediu para eu apresentar uma coisa com nome de santo, né? Mas tudo bem. Eu também pensei nisso, mas... Oi? Eu também pensei nisso, mas fico feliz que você que tenha feito a piada aí. A piada, na hora eu pensei, só que eu falei, vou deixar para o dia. Falei, bom, como eu não acredito em santo, vamos ver se eu acredito. Vamos ver se esse santo faz milagre, então. Né? Bom, de qualquer forma, esse estudo SENT, ele é um estudo TBS, né, de Theta Burst, de estimulação intermitente Theta Burst. A gente vai falar um pouco mais do desenho dele. É um desenho um pouco diferente, eles quiseram deixar claro que o tratamento deles era diferente, por isso eles não quiseram chamar de alguma coisa TBS, eles mudaram o nome. O protocolo deles utiliza, a gente vai mostrar o desenho mais para frente, 10 estimulações diárias em 5 dias, com um intervalo de 50 minutos. O targeting, a maneira de encontrar o alvo é um pouco diferente também, eles utilizam neuronavegação, mas também com ressonância magnética funcional. E eles utilizam o Theta Burst intermitente a 600 rajadas, quer dizer, 1.800 pulsos por sessão. Basicamente, é o mesmo protocolo que a gente utiliza no nosso Theta Burst, mas diferente do que foi aprovado no FDA ano passado. Bom, continuando, então, só para falar rapidamente o que eles colocam sobre o objetivo do estudo, né? Eles falam da necessidade de desenvolvimento de novos tratamentos antidepressivos com maior efeito, mais rápidos, mais seguros e mais toleráveis. Deixam claro que, apesar do Theta Burst já ser aprovado pelo FDA, os protocolos ainda precisam ser otimizados para melhor resposta. Eles trazem as respostas de estudos anteriores. Eu peguei no anexo online, eu peguei um pouco das respostas dos estudos anteriores, trouxe aqui também. Então, assim, uma das coisas, primeiro, os 3 pontos principais que eles buscam nesse estudo seria aumento de números, aliás, eles buscam uma maior eficácia, mas com o aumento de número de sessões diárias, o aumento de número total de pulsos por sessão e ao final do estudo, e a maior precisão de posicionamento de bobina. A maior precisão de posicionamento de bobina é algo que a gente já tem falado muito, a gente vê todos os estudos falando também. Aumento de número de pulsos total por sessão e ao final do estudo também. Muitos estudos mostram que quanto maior o número de pulsos ao final, maior a resposta. Mas um ponto interessante que eles trazem isso com outros estudos, é que quando a gente parece que quando há um número maior de sessões diárias, há também isso também está relacionado com a dose e resposta ao final do estudo. Outra parte aqui da importância, eles falam sobre a depressão, enfim, isso que está trazido tanto na OMS, e outros estudos mostram que a depressão lidera entre as maiores causas de incapacidade no mundo, é responsável por aproximadamente 800 mil casos de suicídio no ano. Eu fui até buscar isso aqui para estar nos dados de 2016 da Organização Mundial de Saúde, até achei demais, mas, enfim, é o que foi encontrado, então provavelmente deve estar até um pouco menos do que nós temos na realidade, porque muitos países, infelizmente, não têm estatística tão boa para isso, e parte desses pacientes não responde aos meus medicamentos. Isso aqui geralmente a gente fala em tudo, quando a gente fala de TMS, TBS, a gente lembra disso. Alguns pacientes não respondem aos medicamentos comumente utilizados, precisando de novas tecnologias. Por último, na introdução, ele traz que os estudos anteriores, com estimulação magnética, a gente sabe que ela já é largamente estudada para episódios depressivos, mas com muitos protocolos diferentes e com muito estudo ainda,
a TBS, no estudo de 2018, mostrou taxa de resposta e remissão, respectivamente, de 49% e 32%, 49% de resposta, 32% de remissão, no estudo de 2018, mostrando aí que ela é eficaz, mas ele busca um resultado ainda melhor, uma otimização desse resultado, e as pesquisas recentes apontaram que sessões com menor intervalo entre elas, maior número de pulsos e marcação de alvo individualizado poderiam aumentar essas taxas. Interessante que cada uma das pesquisas apontou uma coisa diferente, ele tentou juntar todas essas variáveis nesse estudo. Só para mostrar, essa tabela, ela está no suplemento online. No suplemento online, ele traz que estudos anteriores com ketamina, DBS, ECT, magnetoconvulsoterapia e estimulação magnética, tanto estudos open label quanto estudos duplo cego. Interessante que, no caso da ketamina, o open label ficou muito semelhante aos estudos duplo cego. Já a DBS não, a gente tem de 30% de remissão frente a 18% no duplo cego. ECT, ele não encontrou estudos duplo cego, mas colocou aí no open label até 48% de remissão, magnetoconvulsoterapia de 30% a 40%, dependendo do estudo, e a TMS, uma média de 37,1% em estudos open label, e em estudos controlados até 16% de remissão, não de resposta, tá? Parece, então, enfim, que DBS tem uma taxa alta aí de resposta à remissão, a ketamina e o ECT também. Ele tenta a TMS em estudos duplo cego não tão grande quanto o open label, ele tenta trazer uma taxa um pouco maior, lembrando que esse estudo deles é um estudo open label. Outra coisa importante também, a gente está falando, quando a gente fala, no caso, estudos de TMS, ele traz estudos multicêntricos, tá? Os dados de remissão foram de meta-análises e revisões. Por último, quanto a mecanismo de ação, as hipóteses de mecanismo de ação da TMS na depressão. A gente sabe hoje que a TMS ela leva à produção de um campo magnético de alta intensidade, que leva à excitação do tecido neuronal, isso a gente fala sempre, que essa excitação ela leva ao que nós chamamos de long-term potentiation, que seria o fortalecimento das sinapses de longo prazo, levando a uma mudança na função de conectividade. Agora, existe a hipótese, e ele traz ela com as fontes, eu até trouxe aqui embaixo elas, que o efeito antidepressivo da TMS seja em parte mediado também pela alteração na conectividade do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, que é no córtex cingulado anterior subgenual. A princípio, parece que há uma função inibitória importante indireta entre o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e o córtex cingulado anterior subgenual, e na depressão essa função inibitória estaria menos ativa. Então, quando nós utilizamos a TMS, nós levamos a excitação do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, isso acaba levando indiretamente a uma melhora na função inibitória entre o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e o córtex cingulado anterior subgenual. Por conta dessa ideia, eles buscaram utilizar também a ressonância magnética funcional como base para a neuronavegação e não somente a ressonância magnética estrutural. Bom, falando então um pouco sobre os métodos utilizados, foram 22 participantes triados, sendo que um dropou no primeiro dia de estudo. Eles relatam que esse dropout foi porque é um paciente que já tinha relatado grande ansiedade e tinha um dropout anterior de um outro estudo com TMS por conta de ansiedade e angústia. Eles relatam que no primeiro dia de estimulação, esse paciente pediu a retirada do estudo, então foram feitos, na realidade, no total, 21 pacientes foram triados, um número bem pequeno. Enfim,
média de idade 44 anos, com um desvio padrão de 17,21, enfim, 44, 45, né, quase. Média de início 21, 22 anos, com desvio padrão de 13 para cima para baixo. Duração da depressão em anos também muito tempo. Já é um paciente, como é um paciente com um quadro resistente ao tratamento, a gente vê aí quadros de uma média de 22,95, 23 anos. Número de usos de antidepressivos também muito grande. Ele define aí como ele utiliza os formulários de histórico de tratamento de antidepressivo, o ATHFSF, e chega à conclusão de que a média seria entre 5,86, com desvio padrão de 3,53 durante toda a vida, e medicamentos para adjuntos, não consigo nunca traduzir adjunctive medications, uma média de 1, com um desvio padrão também bem pequeno. Bom, continuando então, maior parte, não maior parte absoluta, mas 57% dos pacientes de sexo feminino, parte desses pacientes já tinham falhado em outros trials medicamentosos, sendo que 1 a 2, aliás, a maior parte dos pacientes seriam 3 a 4, entre 3 a 10 trials medicamentosos. São pacientes que 7 deles tentaram utilizar a TMS sem sucesso e 0 utilizou ECT. Então, nenhum paciente foi submetido a ECT antes desse tratamento, entre os pacientes utilizados. E como como o outcome primário foi a MADRS, então está falando da Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, a média foi de 34,86 pontos, com desvio padrão de 5,29 pontos. Eles utilizaram outras escalas de avaliação, como a Hamilton de 17 itens, Hamilton de 6 itens, o Beck 2, as escalas de ideação suicida no CSSR e CSSRS, e as escalas e as itens de ideação suicida da Hamilton e da Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale. Bom, falando sobre a ressonância magnética, tanto a estrutural, a funcional e a determinação do alvo, eles escolheram exames de ressonância magnética estrutural e funcional em resting state, para determinação do alvo para estimulação. Eles, aliás, utilizaram eles utilizaram neuronavegação online, então não foi marcado numa touca. A cada estimulação, o paciente era estimulado com a bobina guiada pela neuronavegação. Mas os parâmetros, eles utilizaram 3 parâmetros que foram utilizados nesse cálculo, então a anticorrelação entre córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e o córtex cingulado anterior subgenual, o tamanho da subunidade do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, principalmente a área de Brodmann 46, lembrando que o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo é formado pela área de Brodmann 46 e a 9, eles focaram na subunidade 46, que parece ter mais correlação com o córtex cingulado anterior subgenual, e a concentração espacial das subunidades do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. Com esses parâmetros, eles desenvolveram uma técnica de individualização de localização de alvo. Uma comparação que eles fizeram nessa figura, eles mostram que o F3, a média do F3 ficaria nesse ponto azul, enquanto as coordenadas utilizadas ficaram nesse ponto, entre os pontos vermelho escuro e claro. Lembrando que a cor ela está relacionada com o percentual de melhora com o Montgomery-Åsberg Rating Scale. Quanto mais escuro, maior a mudança.
que eles mostraram, e a distância média foi de 25,18 milímetros, quer dizer, aproximadamente 2,5 centímetros, que ainda botando aqui um parêntese meu, não do estudo, mas que ainda está dentro do raio de ação da bobina, mas mesmo assim um pouco distante, né? A raio de ação seria aproximadamente 3 centímetros, botando um parêntese meu. Desculpem pelo parêntese agora. Eu tenho uma pergunta, desculpa, não sei se eu entendi. Essas várias bolinhas são cada sujeito ou não necessariamente? A princípio, pelo que eles relataram, sim. Tá. E aí, quanto mais vermelho, melhor a diminuição. Melhor a resposta no Montgomery-Asbury Rating Scale. Beleza. E a distância média das bolinhas, das bolinhas vermelhas, né, dos participantes, para o F3 foi de 25,18 milímetros. Sendo que é interessante que tem algumas bem distantes com o vermelho bem escuro, né? Bom, o método que eles chamaram de Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy, SENT, foi utilizada a MagVenture MagPro X100, mesmo equipamento que a gente tem, com estimulação a 90% do limiar motor, com correção de profundidade. Eu fui buscar sobre essa correção de profundidade, ela utiliza, na realidade, um outro artigo, que eu até encontrei esse outro artigo, acabei não trazendo aqui, que mostra uma correção segundo a profundidade entre scalp e córtex no córtex pré-frontal dorsolateral. Lembrando que eles nunca superavam 120% do limiar motor, mas que, a princípio, dentro dessa correção, seria 90% do limiar motor. Então, não era 90% exato do limiar motor, tá? Geralmente era até um pouco a mais, mas dependendo da profundidade reduzida, poderia ser até um pouco a menos. Só um pouquinho, Paulo, pode perguntar. Como que eles, voltando no slide anterior, eu fiquei na dúvida como que eles determinaram o que é a subunidade BA46. Tipo, como que eles determinaram essa área no cérebro dos participantes? Eu fui olhar isso no suplemento, porque isso não está no artigo inteiro, até eu acabei postando o suplemento por conta disso. No suplemento, eles relatam que eles utilizaram tanto ressonância magnética estrutural quanto a funcional. Parece que na estrutural eles determinaram a área de Brodmann 46, que seria a área a área inferior do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. E eles, no suplemento, eles falam que a ressonância resting state foi utilizada para determinar as áreas que teriam maior conectividade com o córtex anterior cingulado subgenual. Então, eles utilizaram as duas para poder encontrar qual a subunidade eles iriam estimular. Eles queriam a área que tivesse maior anticorrelação entre elas. Foi visual, então. Eles usaram uma análise estrutural e uma análise funcional para determinar essas regiões. Isso, eles usaram as duas análises. Isso, a estrutural para determinar as regiões, já com as coordenadas MNI, e utilizaram as coordenadas MNI, eu acho que até que a Laís usa no estudo, não é? Sim. Então, eles utilizaram as coordenadas MNI para encontrar a área de Brodmann 46 no estrutural e utilizaram a resting state para procurar, dentro da subunidade, dentro da área de Brodmann 46, qual seria o local que teria maior conexão, aliás, anticorrelação com o córtex cingulado anterior subgenual. Obrigado, Izzy. Não é que isso. Pedro tinha falado alguma coisa? Desculpa. Não, pode seguir, Izzy. Ai, desculpa. Bom, continuando, é que eu tô só olhando aqui tô só olhando os slides, não tô vendo todo mundo, desculpa. Então, continuando, o equipamento utilizado foi o MagVenture MagPro X100, que a gente já usa, comentei sobre o limiar motor. O posicionamento da bobina foi um posicionamento online, utilizado com auxílio de neuronavegação, com Localite, que é o mesmo que até a gente tem lá no serviço,
a Neuro tem no serviço, enfim, e as estimulações diárias foram 10 estimulações diárias com 50 minutos entre elas, 1.800 pulsos total, 600 rajadas de Theta Burst intermitente por 10 minutos, todo dia eram feitas, acho que de 15 às 17 horas, aproximadamente, que eles mostraram, entre 15 e 17 horas iniciavam as estimulações, pelo que eles falaram, e basicamente cada estimulação e o intervalo somavam 1 hora. Então, a gente está falando aí, aliás, 15 a 17, não, desculpa, eles ficavam, falei besteira, eles ficavam até as 17 horas, somava aqui 10 horas de estimulação, né? Até as 17 horas eles faziam, então começavam pela manhã cedo. Eles deixam claro que durante os 50 minutos de intervalo, em nenhum momento o paciente tinha contato com outros pacientes do estudo ou com a equipe do estudo para que isso não afetasse os resultados, tá? Os métodos de avaliação e análises, eles utilizaram antes e após a estimulação SENT, o Hamilton de 17 itens, a Montgomery-Åsberg, o que era o outcome primário, o CSSRS, principalmente as subescalas de ideação suicida, e o índice de Beck 2, e fizeram testes neuropsicológicos para avaliar se haveria ou não resultado, ou se haveria ou não uma perda significativa nos testes neuropsicológicos. Utilizaram, eu não conheço eles, eu vou citar, até fui no suplemento ler e entender um pouco, mas bem ou mal, acho que falta a parte de neuropsicologia para entender melhor. Hopkins Verbal Learning, para, enfim, de conhecimento de aprendizado verbal. Brief Visual Spatial Memory, de memória visoespacial. Esqueci uma vírgula, desculpa. O teste Wechsler de inteligência do adulto, para avaliar a inteligência do adulto se houve alguma alteração, e os testes de função executiva de Dallas-Kaplan, que também para avaliar a função executiva se houve alguma alteração, seja pior ou melhor. A outcome primário deles era a mudança na pontuação da Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale entre o baseline e o endpoint. A resposta foi definida como 50% de melhora nas escalas de avaliação e a remissão foi definida como menos de 11 na Montgomery-Åsberg, menos de 8 na Hamilton de 17, menos de 5 na Hamilton de 6, que era feita todos os dias, e menos de 13 na BDI, que também era feita todos os dias. Bom, a avaliação aqui, vamos lá. A Hamilton de 6 pontos era feita todos os dias, então a gente tem aí uma avaliação clara entre baseline e o último dia de tratamento. Então, teve uma variação aí, uma curva descendente importante entre o primeiro e o quinto dia, lembrando, open label. A Montgomery-Åsberg, que era o outcome primário deles, teve uma queda importante entre o baseline e a primeira semana de tratamento, sendo que ela manteve remissão até na maior parte dos pacientes. A gente vai ver uma tabela melhor, porque o desvio padrão aqui está grande, mas houve uma manutenção aí de resposta, ou de pelo menos de remissão de parte dos pacientes até a quinta semana de tratamento. Interessante que eles fazem uma comparação entre os pacientes que utilizaram TMS anteriormente e os pacientes que eram virgens de tratamento com TMS. E se a gente tiver essa comparação com a Hamilton de 6 itens, a variação é interessante porque demorou mais tempo para esses pacientes atingirem a remissão, algo que eles trazem na hipótese que talvez pacientes que são resistentes ao tratamento com TMS precisem de uma dose maior de TMS para responder, o que já foi trazido em outros estudos, e talvez o estudo deles tenha uma dose maior, até porque foram submetidos a 18 mil pulsos por dia. E no caso, na Montgomery-Åsberg, a gente vê a mesma coisa, só um ponto interessante que os pacientes que tinham TMS, que não tinham respondido a TMS no passado, a média deles não atingiu a remissão, atingiu resposta, mas não remissão. Mesma coisa a gente vê nos pacientes com tratamento, com retratamento, isso a gente não vê uma diferença tão grande, só uma demora um pouco maior para atingir a mesma resposta
escala de 6 pontos da Hamilton. E, enfim, a tabela mostrando logo após o Sainz e um mês após o Sainz, mostrando que a Montgomery Asberg, a princípio, dobrou, mas se manteve ainda, a média se manteve dentro da remissão, sendo que as taxas de resposta e remissão pós-Sainz foram, respectivamente, 90,48% e 90,48%, que é um nível muito alto, e um mês depois elas reduziram para 70% e 60%, respectivamente, na Montgomery Asberg Depression Rating Scale. Na escala de Hamilton, de 17 pontos, as taxas de remissão não foram tão altas, mesmo assim ainda é alta, 80,95%, sendo que a resposta parece semelhante, 90,48%, e um mês depois, também se mantendo aí em taxas um pouco mais altas, 75% de resposta e 65% de remissão na Hamilton de 17 pontos. O índice de Beck chegou a mostrar resposta de 100%, que é muito questionável, abrindo um parênteses aqui meu, lembrando que é um estudo open label, a pessoa ficou 10 horas em Stanford, provavelmente sendo muito bem tratada ali, provavelmente com uma boa alimentação, então, enfim, 100% é bem questionável, mas... Oi? Deixa eu só te perguntar, aqui, tá me ouvindo? Sim, professor, pode falar. Eu estou vendo aqui na definição, achei um pouco estranho que ele fala assim, remission, né? Então, a remissão foi definida, aí ele fala menor que 8 na Hamilton, menor que 5 na Hamilton. Não, tá aí, não, aí mesmo. Isso. Desculpa. Volta aí. Voltei. Ou na anterior? Como preferir. Mais uma. Essa? Isso. Então, aí só uma dúvida. A remissão, pelo jeito que ele fala, tem que estar abaixo de tudo isso simultaneamente? Não. Acredito eu que ele tenha dito remissão na Montgomery Asberg, remissão na Hamilton de 6 e remissão na BDI, porque ele aqui nessa tabela, ele coloca resposta e remissão, né? E as taxas de remissão são diferentes de resposta em cada uma delas. Eu acho que ele foi falando qual era a definição de remissão em cada uma das tabelas, das escalas, e não definindo como acho que era mais or. Entendi. Tá bom. Porque se a gente pega aqui, no caso, por exemplo, a resposta na BDI pós-Sainz está de 100%, e a resposta na Montgomery Asberg está de 90,48%. A remissão, mesma coisa. Está de 93,33% na BDI e 90,48% na Montgomery Asberg. Eu acho que ele quis dizer o que ele definiria como remissão em cada uma delas, sendo que resposta seria 50% em 50% em cada uma, né? Parece, como são escalas diferentes, ele tentou buscar a pontuação de remissão de cada uma delas, não sei. Quanto à ideação suicida, ele mostra que resposta e remissão na CSSR, caramba, eu estou com dificuldade de falar todos os nesses. Para carioca, essa é difícil. Ele mostra que não tinha ideação suicida, segundo essa tabela. Na realidade, se a gente pega aqui a resposta e remissão, antes a gente não mostra o pre-Sainz, fica um pouco mais complicado, no suplemento ele traz, parece que esses pacientes nessa escala não tinham ideação suicida. Na Hamilton, no item 3 da Hamilton, parece que houve respostas de 100% e remissão de 95,2%, e um mês depois, 100% e 90%. Na Montgomery Asberg, o item 10, que seria mais de vontade de viver, mas tudo bem, 95,24% de resposta, 95,24% de remissão, e de resposta um mês depois, 90% e 80%, ainda taxas muito altas. Enfim, na discussão dele mesmo, ele coloca que a diferença entre a taxa de remissão observada para Sainz e para a taxa nos outros protocolos de TMS, esse aqui eu esqueci de traduzir,
podem ser devido a um número de sessões, pelas sessões serem menos espaçadas, no caso aqui, elas são a entrega acelerada, desculpa pela tradução, a relação de dose alta entre pulso, segmentação individualizada, maior efeito Chan, ou combinação de todos esses. Bom que ele lembrou do maior efeito Chan. Na realidade, como ele alterou todas as variáveis, ele fez uma entrega acelerada, TBS, não TMS simples, ele teve um espaçamento de estimulação menor, doses muito altas de pulso, individualização de posicionamento, e o efeito Chan, não dá para a gente saber exatamente o que causou essas taxas aumentadas. Seria um efeito, obviamente, seriam necessários ensaios duplo cego para determinar pelo menos a contribuição do efeito Chan, e talvez individualizar, aqui eu botando aqui um parênteses meu, individualizar cada uma dessas variáveis para saber qual dessas variáveis realmente tem importância e qual delas não, né? Talvez uma ou duas ou mais variáveis sejam importantes para essa resposta e não todos. Fechando meu parênteses. E não respondedores de TMS anteriores chegaram a exigir maior número de sessões de estimulação para induzir uma resposta clinicamente significativa. Isso a gente tem visto tanto na prática quanto em outros trabalhos, então talvez por eles terem feito muito mais sessões por dia e muito mais pulsos ao final, eles talvez tenham visto um resultado nesses pacientes que resistentes a TMS e sejam só parcialmente resistentes, talvez. Bom, principais limitações desse estudo, com certeza, o tamanho da amostra do estudo open label, eles mesmos trazem isso como limitação, então a gente nem precisa recomendar, mas é uma amostra de 21 pacientes, 22 com um dropando, né? 21 pacientes e um estudo open label feito em Stanford, com todo o cuidado, talvez influenciem nesses resultados. Basicamente, essa é a conclusão do estudo. O professor tinha trazido um editorial da própria revista falando sobre o estudo e falando sobre as diferenças entre a TMS e o estudo atual. Acabei não trazendo esse editorial aqui, mas esse editorial ele fala como se ele fala como se a TMS ainda tivessem resultados muito ruins e esses resultados fossem excelentes. Realmente, esses resultados são muito bons, mas eles precisam ser ainda confirmados, né? Um pouco complexo a gente jogar esses resultados aí como... São resultados fantásticos, mas a gente ainda precisa confirmar com estudos duplo cego controlados, amostras maiores, multicêntricos, enfim. Gostaria de agradecer de novo pelo convite, pela oportunidade. Eu vou tirar o compartilhamento aqui. Isso, obrigado. Eu posso compartilhar de novo. Se quiserem, eu posso compartilhar de novo. Obrigado pela apresentação, Ísio. Eu vou fazer um parênteses aqui, já que você comentou do editorial, antes de abrir para as perguntas, que os editores eles propuseram um outro acrônimo aqui, né, que seria Rapid Advanced by Brain Stimulation Innovation, RAB, né? Então, você está bem adequado para fazer a apresentação, tranquilo. Eu também não acredito em santo, não. Você apresentou muito bem, obrigado, e vou abrir agora para as perguntas e para a discussão. Eu acho que o acrônimo é outro, viu, André? Esse CENT, acho que é Shiozaia Applied Intensity Neuromodulation Therapy. Essa taxa de remissão aí. Deve ser por isso. Talvez. Pois é, né? É complicado. Eles... É que eles não controlaram, né? É difícil, né, dizer, né? Deve ser alta a taxa, né? Mas sem grupo controle, né? Foi difícil. É engraçado publicar tão bem, né? Um N tão pequeno, sem controle, né? Mas, enfim. É uma coisa até que eles comentam, que o Enzo comentou no material suplementar, acho que deve ter sido exigência de algum revisor que fez algum comentário do tipo que open label sempre vai melhor que randomizado, que controlado, né? E
E aí você mostrou essa tabela suplementar que fala, olha, o TMS Open Label tem uma remissão ou resposta, não lembro, de 30 e poucos %, e nos ensaios clínicos controlados é metade disso. Né? Então, talvez eles estão sugerindo isso mesmo, que talvez um ensaio clínico controlado não vai ser tão bom, né? Mas seria legal alguém replicar, né? Controlado agora. Talvez eles estejam fazendo isso. E acho que tem a questão técnica, e foi muita sessão, né? Eu não sei nem se é a neuronavegação, não sei se foi isso, né? Porque é tanta sessão, né? Seria legal até ter um só com tanta sessão assim, sem fazer toda essa neuronavegação, porque deve dar um trabalho danado, né? Reproduzir isso dificulta bastante, né? Do ponto de vista prático, né? Eu fico pensando nisso na aplicação clínica mesmo, né? Só o paciente tem que estar internado, ou em relação também a valores, ao próprio questões financeiras, né? Isso é super. Seria um tratamento extremamente caro, muito mais caro do que a gente tem hoje com a TMS e outra, né? São várias sessões de 50 minutos por dia, e isso o paciente tem que estar na instituição, não sei, né? Eu acho que aí ele concorre com o preço com esse CT, né? Com essa remissão. Se for esse valor de remissão mesmo, essa taxa é igual a ECT, né? Mas então, os valores da teoricamente, ECT também são concorrentes? A ECT, mas eu acho que aí fica mais semelhante a ECT, porque a ECT demora mais tempo para fazer, às vezes faz internado, né? Aí eles fizeram uma semana, né? A ECT demora um mês. Sim, então, poderia ficar até mais barato, precisaria calcular, mas isso daí daria para justificar assim, né? Se fosse uma remissão, essas taxas enormes. Sim. Poderiam fazer o contrário também, né? Só neuronavegar e ver se é realmente a neuronavegação. Eles juntaram um monte de variáveis, né? Eu fiquei com uma dúvida também, isso assim, acho que eu entendi que o protocolo é de uma estimulação acelerada, certo? São várias sessões por dia, mas eu tive dificuldade de entender por que 10, né? Por que o dia inteiro, assim, por que não menos sessões no mesmo dia, assim? A impressão que eu tenho é que se passou de, sei lá, de 2 ou 3, assim, porque a gente entende como estimulação em cluster, para 3 vezes mais, né? Não sei se faz sentido. Eles quiseram fazer em uma semana, eles quiseram fazer tudo em 5 dias. Exatamente o porquê desses 5. Eu estou até procurando aqui material suplementar, se eles falaram aqui 18 mil pulsos, seria um match de 90, eles quiseram chegar aos 90 mil pulsos que aparecem em outros estudos de 6 semanas com TMS. E aí resolveram fazer para uma semana. Entendi. Ok, obrigado. Isa, você falou, mas eu fiquei com uma dúvida em relação à intensidade, né? Que você colocou, foi 90% do limiar motor, mas isso foi calibrado, né? Foi 90% que seria atingido na superfície do cérebro, né? Do córtex, exatamente. Do córtex. Então seria entre 90 e 120, né? Entre 90 e 120. Eles na máquina, né? Não, 90 e 120% do limiar motor do paciente. Eles não passaram de 120% do limiar motor do paciente. Entendi. Eles utilizaram, deixa eu encontrar aqui no suplemento, eles utilizaram um cálculo de correção de profundidade para poder alcançar 90% do limiar motor no córtex. Tá, entendi. E desses pacientes que você falou que tinha uma parte que já não tinha respondido à estimulação repetitiva, né? Acho que 6 ou 7 pacientes. Sim. Eles comentam se algum deles fez ITBS ou se foi estimulação de alta frequência. Acho que não tem isso. Eles falam só que era passado TMS, mas não comentam o que o paciente fez. Mais uma dúvida, eles não falaram nada de manutenção, não, né? Não. Acho que nem foi feito estudo de manutenção aqui. Beleza, obrigado. Mais alguém?
E efeitos colaterais, Ísio? Algum importante? Então, eles não relatam, eles falam que até fizeram como é que fala, o neuropsicológico para avaliar. Eles não relatam aqui, eles falam que não, aqui, no serious adverse events occurred, né? Não houve ocorrência de nenhum evento colateral sério. Agora, teve um com ansiedade que dropou. Eles deixam claro desse paciente com ansiedade que dropou e da bateria de neuropsicológico que foi avaliado. Mas, e não teve alteração na neuropsia? Segundo eles, o que eles colocam aqui é que a performance dos testes mostram, enfim, teve um improvement, sim, com P menor que 0,04, mas nenhuma mudança significativa de outras. Aqui teve aumento de performance em função executiva. Mas de resto. Em função executiva. Peraí. Não, desculpa, de inibição cognitiva. Medições de medição cognitiva. O resto não teve nenhuma alteração estatisticamente significativa, e dizem eles que não teve nenhum evento adverso sério, mas não falam sobre outros eventos adversos, como cefaleia, né, que é o mais comum que a gente tem, eles não relatam sobre isso. Entendi, não falam nenhuma escala padronizada, né, de efeitos colaterais, tá bom. Beleza. Isso, eu queria que você comentasse sobre essa questão da segurança, né? Porque parece que eles, assim, é um N pequeno, né? Mas eles expandiram em muito, assim, os limites de segurança do que já tinha sido feito, eu imagino, né? E tinha paciente tomando, sei lá, bupropiona, neuroléptico, e nenhum paciente convulsionou, né? Nesse protocolo que talvez esteja na interface aí entre a estimulação transcraniana e a eletroconvulsoterapia. Não, é bastante paciente tomando medicamento que rebaixa o limiar convulsivo, tá? A gente pega aqui, tem um participante com quetiapina dose baixa, um paciente fazendo Aderal, outro paciente fazendo... Cadê? Outro aqui não tem tanto problema. Bupropiona, 300%. Aí alguns anticonvulsivantes, pelo menos. Bupropiona, 522... 300 miligramas, agora 522 miligramas. Não sei nem de onde é isso. E Aderal. Pacientes fazendo uso de antipsicóticos. Então, assim, pacientes estavam fazendo... E tem um paciente fazendo uso de tudo que a gente conhece. O Elbutrin, Aderal... vortioxetina, Rameuteon, Zolpidem, Lipitor, não sei para que ele botou aqui, mas tudo bem. Enfim, outros medicamentos, provavelmente ele tinha quadro de dor, melatonina, o paciente ia fazer uso de quase tudo. Então, realmente, muitos voluntários fazendo uso de medicamentos que poderiam reduzir limiar convulsivo. Além disso, uma dose muito alta, que a gente não está acostumado a ver em trabalhos, e eles não relatam esse efeito adverso, e o que eu fiquei impressionado, também não relatam muito sobre cuidados, quanto ao que eles fariam se tivesse esses efeitos adversos, né? Se deixaram algum neurologista de prontidão, se pegaram a ver, segundo o Pedro, já deixava o diazepam ali pronto. Chama a véia. Pegar a véia. Eles não relatam nada, é muito estranho. Realmente a parte de segurança, e é um parágrafo só que eles falam de segurança, sendo que nesse parágrafo eles falam 3 palavras sobre eventos adversos sérios. O resto só fala sobre neuropsicológico. Beleza, obrigado, isso. Eu também me assustei. E no suplemento eles não falam nada sobre isso. Então, também me assustei. Só sobre neuropsicológico. Oi, senhor, também tem outra pergunta. Eles não relacionam não com pacientes com resistentes ao tratamento, porque eu vi que varia desde pacientes que não responderam a um tratamento a pacientes que não responderam a 10 tratamentos, né? Não tem essa variação, não, né? Eles não relacionam isso.
E, assim, não só isso, eles chamam de resistência ao tratamento o paciente que não respondeu a partir de um medicamento. Então, como todos resistentes, botam tudo no mesmo saco. Não só isso, no suplemento a gente vê os medicamentos que os pacientes estavam em uso, tem quatro voluntários que não estavam no uso de medicamento nenhum. E eles não relatam por que esses voluntários não estavam fazendo uso de medicamento nenhum. Mas foi puro scent mesmo. Entendi. Então, quer dizer que a maioria, além de fazer todas as 10 sessões por dia, estavam em uso de outros antidepressivos. Outros antidepressivos, todos com o mesmo antidepressivo do início ao fim da pesquisa, isso sim. Mas muitos pacientes polimedicados, tá? Se quiser, eu até boto essa tabela aqui. Mano, é muito louco. Deixa eu botar a tabela aqui rapidinho. Uma guia do Chrome. Cadê? Agora tem que encontrar qual das guias é ela. 2019, essa mesmo. Aqui, tá vendo? Laís? Vejo sim, valeu. Você viu? Então, tem muitos pacientes polimedicados, assim. Esse paciente aqui, 18, então... E alguns também. Isso daí é só deprê? Tinha depressão e bipolar tipo 2. Mas aqui nesses medicamentos, como a maior parte é só antidepressivo, tem um psicoestimulante e muito medicamento clínico, pode ser que esse paciente também tivesse dor comórbida, alguma coisa do gênero. Interessante que meio quem passou na frente lá, eles recrutaram, né? Teve aí sem remédio, né? Tem 1, 2, 3, 4 sem medicação, que não é muito comum também, né? Fica imaginando a motivação. Por que uma pessoa ter uma depressão que não está tomando remédio e ficou 10 horas por dia lá na clínica, né? E nenhum frontalzinho. Assim, tudo bem, talvez essa pessoa seja refratária a tudo, né? Mas é estranho não estar tomando nada de qualquer jeito. Estranho mesmo. E psicoterapia também não? Não falam sobre psicoterapia. Tá. Nem a avaliação de refratariedade. Poderiam, né? Mas não. Até esquema medicamentoso não está otimizado aí desse pessoal, né? Não. Tipo fluoxetina 40. Tem uma bupropiona 522, mas também era o único antidepressivo, né? Que nem é tão eficaz. Um Lamital 175 aí meio jogado, né? Tá? 175. Não estava utilizado. Então, quer dizer, são pessoas que tendiam a ter uma resposta placebo mais alta, se for considerar que não eram refratários. Né? Uma levotiroxina aqui, mas eles não explicam se o paciente é realmente hipotireoideu ou se ele estava usando para uso, para tentativa para depressão resistente. É uma cobalamina aí. Estradiol. Meio estranho. É bizarro, né? Mas eles colocam aí brackets indicate non-psychiatric medications. Sim. Mas não respeitaram muito o brackets. Se brackets não é psychiatric medications, então a levotiroxina eles consideraram psychiatric medication, foi esquisito. Acho que não tem brackets, na verdade. Foi esquisito. Beleza, né? Interessante. Sim. Então, acho que é isso, né? Por hoje. Obrigado, Ísio. Eu quero agradecer. Obrigado mesmo, Pedro. Valeu, Ísio. Muito bom. Obrigado, Ísio. Obrigado. Ísio, valeu.
Obrigado, professor. Tchau, tchau. Um abraço. Gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, peoples.